Livro de Isaías, capítulo 1. Estas são as mensagens que Isaías, filho de Amós, recebeu de Deus nas visões que teve durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Nessas mensagens, Deus mostrou a ele o que iria acontecer a Judá e Jerusalém. Céus, terra, escutem. Escutem o que o Senhor diz. Os filhos que eu criei com tanto amor e cuidado, os filhos que eu ajudei a crescer e ficar fortes, se revoltaram contra mim. Até os animais, o boi e o jumento conhecem e amam o dono que cuida deles. Mas o meu povo, Israel, não me conhece nem me ama. Por mais que eu faça, eles não se importam comigo. Que povo cheio, carregado de pecado. A culpa do povo de Israel é tão grande que eles andam curvados com peso. Isso é de família, são iguaizinhos aos pais. São ruins de nascimento e vivem para a maldade. Viraram as costas para o Senhor e desprezaram o Santo de Israel. Escolheram viver sem a minha ajuda. Ai, meu povo, vocês ainda não se cansaram de ser castigados? Vão me obrigar a viver batendo em vocês? Vão continuar revoltados contra mim? Vocês estão doentes da cabeça aos pés, cheios de feridas abertas, sujas, cheias de sangue e de pus, feridas que nunca foram tratadas. O país está sendo destruído, as cidades estão queimadas, as plantações estão sendo roubadas pelos inimigos enquanto vocês olham sem poder fazer nada. Sua capital, Jerusalém, está caindo aos pedaços como a cabana do vigia depois que a plantação foi colhida ou destruída pelos ladrões. Se o Senhor do Universo não viesse salvar alguns, nós acabaríamos sendo completamente arrasados como Sodoma e Gomorra. Que boa comparação! Escuta o que o Senhor diz, líderes de Israel, vocês que são iguais aos homens de Sodoma. Escutem, judeus, vocês que são iguais ao povo de Gomorra. Escuta o que o Senhor diz. Já não suporto mais os seus sacrifícios. Chega, não quero mais os seus gordos carneiros. O sangue, nem o sangue dos animais que vocês me oferecem. Para que servem os sacrifícios se vocês nem sentem tristeza quando pecam? O incenso que vocês queimam para mim cheira mal. Suas festas religiosas, a lua nova e o dia do descanso, os seus jejuns não passam de grossas mentiras. E não há nada que eu odeie tanto quanto uma religião fingida. Eu não aguento mais todas essas festas. Eu sofro com elas. Já nem posso olhar para essas cerimônias. De agora em diante, vocês podem orar com as mãos levantadas para o céu, mas eu não vou atender. Podem fazer muitas orações, mas eu não ouvirei nenhuma delas. Sabem por quê? Porque vocês são todos assassinos. As suas mãos estão sujas com o sangue das suas vítimas inocentes. Vamos, limpem-se de seus pecados. Limpem-se. Não quero mais ver vocês fazendo todas essas maldades. Parem de uma vez de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, a ser honestos e a ajudar os pobres e os órfãos e as viúvas. Venham, vamos discutir o assunto até o fim. Por mais profundas e feias que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, eu posso limpar essas manchas completamente. Vocês ficarão limpos e brancos como a neve que acabou de cair. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, eu os deixarei brancos como cal. Se ao menos vocês me deixassem ajudar, se ao menos vocês me obedecessem, poderiam viver ricos e felizes na terra. Mas se continuarem rebeldes, sem querer ouvir o que eu digo, serão mortos pelos seus inimigos. Fui eu, o Senhor, quem disse isso. Ah, Jerusalém, antes você era a minha esposa fiel, agora não passa de uma prostituta correndo atrás de outros deuses. Na que era antes a cidade da justiça, habitam agora bandos de assassinos. Antes você era bonita e valiosa como prata de lei, agora é um monte de metal sem valor. Antes você era pura, mas agora parece vinho aguado. As suas autoridades se revoltaram contra Deus e fizeram amizade com ladrões. Recebem parte do que os ladrões roubam e não dão atenção aos problemas das viúvas e dos órfãos. Por isso, o Senhor do Universo, o poderoso de Israel, avisa: vou ajustar as contas. Vou castigar duramente os meus inimigos. Vou limpar Israel de toda a sujeira. O fogo vai queimar o metal sem valor, o lixo. E quando acabar essa limpeza, darei bons juízes e conselheiros sábios, como Jerusalém tinha no princípio. Então ela voltará a ser chamada a cidade de justiça e a cidade fiel. Os judeus que se arrependerem e voltarem a obedecer ao Senhor, sendo justos e bondosos, serão salvos por ele. Mas os teimosos que insistem em viver pecando e abandonam o Senhor serão completamente destruídos. Vocês que adoravam falsos deuses das árvores e dos bosques ficarão cobertos de vergonha. Vocês murcharão como uma árvore velha, secarão como um jardim que não é regado. O homem mais forte e poderoso em Israel será como a palha. As grandes maldades que os judeus fizeram serão a chama que queima toda a palha, e ninguém conseguirá apagar esse incêndio. Essa foi outra mensagem que Isaías recebeu num sonho sobre o futuro de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias da história
Jerusalém e o templo do Senhor serão o centro das atenções de todo o mundo. Gente de todas as partes do mundo virá a Jerusalém para adorar ao Senhor. O comentário geral entre os povos vai ser o seguinte: vamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Israel. Lá ele está ensinando suas leis. Vamos aprender e obedecer essas leis. Naquela época, o mundo inteiro vai ser dirigido pelas leis de Deus e a capital será Jerusalém. Os grandes problemas internacionais serão resolvidos pelo Senhor. Todas as armas das nações serão transformadas em ferramentas úteis, pás, arados e enxadas. Nunca mais se falará de guerra. Não haverá mais quartéis ou escolas militares. Venha, israelitas, vamos andar na luz do Senhor, obedecendo às suas leis. O Senhor deixou o povo de Israel de lado, porque eles seguiram os maus costumes do Oriente, a magia negra e a adivinhação, como também fizeram os filisteus. Israel tem grandes riquezas, muito ouro e prata sem limite. O país tem muitos cavalos e carros, mais do que se pode contar. E os ídolos? Há ídolos por toda parte. Os judeus estão adorando imagens que eles mesmos fizeram. O resultado disso é que o povo perde a sua dignidade. O homem perde o seu valor. Deus não pode perdoar esse pecado. Vamos, arrastem-se para dentro das cavernas. Escondam-se na terra, com medo da glória e do poder do Senhor. Porque está chegando o dia em que todo o seu orgulho cairá por terra. Nesse dia, só o Senhor será exaltado. Naquele dia, o Senhor do universo castigará os orgulhosos e arrogantes. Ele vai humilhar todos esses homens que se exaltam, vai esfregá-los no pó. Nesse dia, até as grandes árvores altas, os cedros do Líbano e os carvalhos de Bazã vão se curvar. Vai ser um dia de humilhação para as grandes montanhas e as colinas, para as grandes torres e fortalezas, para os navios comerciais e os belos objetos que eles transportam, porque tudo isso vai ser destruído diante do Senhor naquele dia. Todas as coisas de que a humanidade tanto se orgulha perderão seu valor. O orgulho do homem vai ser reduzido a zero e somente o Senhor será honrado. Os ídolos serão completamente destruídos. Quando o Senhor se levantar de seu trono para julgar a terra, os homens cheios de medo se arrastarão para dentro das cavernas e buracos para se esconderem da tremenda glória da sua majestade. Finalmente, naquele dia os homens jogarão fora seus ídolos, suas imagens de ouro e prata, que fizeram para adorar, deixando tudo isso para os morcegos e toupeiras, e se espremerão dentro das cavernas e grutas para fugirem apavorados do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar do seu trono para castigar seus inimigos. Por isso ninguém deve confiar no homem, ele não é nada, não tem valor algum. O Senhor do Universo vai cortar o sustento da cidade de Jerusalém e do povo de Judá, tanto o pão quanto a água. Vão desaparecer os soldados, os juízes, os profetas, verdadeiros e falsos, e os velhos cidadãos, os oficiais do exército, os comerciantes, os advogados, os mágicos e os feiticeiros. Os reis de Israel serão como crianças, suas leis e suas ordens serão tolices de criança. As pessoas não darão importância a seus vizinhos, todos vão viver brigando. Os jovens ofenderão os velhos e lutarão contra as autoridades. Os criminosos atacarão os homens de bem. Naqueles dias, um homem dirá a seu irmão: você ainda tem uma roupa decente. Você vai ser o nosso rei e dar um jeito em toda essa confusão. E a resposta será: nunca! Eu não posso ajudar ninguém, não tenho roupa nem comida sobrando, não quero me envolver com isso. Todo o reino de Judá está caindo aos pedaços, porque os judeus ofenderam o Senhor, falando e fazendo coisas indignas da sua glória. Basta olhar para os seus rostos para ver o seu pecado. Eles não sentem nem um pouco de vergonha em mostrar publicamente os seus pecados, como fazia o povo de Sodoma. Já escolheram o seu destino, o castigo de Deus. Mas, para as pessoas que obedecem a Deus, tudo correrá bem. Digam a elas: vocês receberão um prêmio por ter obedecido a Deus. Mas para os que não obedecem, digam: o seu castigo não demora. Vocês vão sofrer por todo o mal que fizeram. Ah, meu pobre povo! Os seus líderes não passam de crianças, brincando de reis. São fracos como mulheres, e eles enganam o meu povo, levando-o pelo caminho da destruição. O Senhor se levanta, e como advogado de acusação num tribunal, ele acusa o seu povo. Os primeiros a ser castigados serão os velhos e os príncipes, que exploraram o povo, encheram os bolsos com o que roubaram de gente pobre e humilde. O Senhor do Universo pedirá contas, dizendo: como vocês tiveram coragem de fazer tanto mal ao meu povo, de explorar tanto os pobres? Depois disso, ele vai julgar as orgulhosas mulheres de Judá, que desfilam pelas ruas, de cabeças erguidas, exibindo seus enfeites, que fazem barulho quando elas andam. Enquanto isso, provocam os homens com olhares maliciosos.
Mas o Senhor vai castigar essas mulheres com uma doença no couro cabeludo. Vai deixá-las nuas e envergonhadas diante de todos. Quando isso acontecer, elas já não terão os dedos todos enfeitados de anéis, nem os enfeites de meia-lua e as toucas. Os belos colares, as pulseiras e os véus que as deixam tão belas desaparecerão. Os lindos chapéus, as correntes que prendem nos tornozelos para andar com elegância, as cintas, os brincos com perfumes e os amuletos, os anéis com selo e as joias até no nariz, os belos vestidos de festa, os chales elegantes, os mantos e as bolsas, os seus espelhos, as blusas delicadas, os enfeites para o cabelo e os longos véus, tudo isso vai desaparecer. Em lugar de perfume, vai haver o mau cheiro. Em vez de belos cintos, elas usarão pedaços de cordas. Seus cabelos, sempre tão bem penteados, cairão completamente. Em vez de belos vestidos, usarão um pano de saco. Toda a antiga beleza dessas mulheres desaparecerá. Tudo que lhes resta é a vergonha e a desgraça. Os seus maridos morrerão na guerra, e as mulheres tristes e sem esperança chorarão sentadas à porta da cidade. Naquele dia haverá tão poucos homens vivos em Israel que 7 mulheres ao mesmo tempo atacarão cada um deles, dizendo: Case-se conosco, não precisa dar roupa nem comida, nós mesmos trabalharemos para nos sustentar, só queremos casar, ter um marido, para não zombarem de nós, dizendo que somos solteironas. Naquele dia o ramo do Senhor aparecerá em sua glória e seu poder. Os judeus que forem salvos terão os melhores frutos da terra. Eles vão se orgulhar do que o seu país vai produzir. Quem escapar em Jerusalém será limpo de sua sujeira moral, seus crimes e pecados, pelo Espírito puro e justo de Deus. Essas pessoas serão chamadas o povo santo de Deus. Então o Senhor estenderá uma grande sombra sobre toda a cidade de Jerusalém, sobre as casas e as praças, uma grande camada de nuvens durante o dia, e à noite haverá uma nuvem de fogo para iluminar a cidade gloriosa. Assim Jerusalém ficará protegida contra o calor e as grandes tempestades. Agora eu vou cantar para o meu amado uma canção que fala da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no morro de terra muito boa. Ele afofou a terra, arrancou todas as pedras e plantou na sua vinha as melhores uvas. No meio da vinha, ele construiu uma torre para o vigia e cavou um tanque para espremer as uvas e fazer vinho. Ele esperava que a vinha desse uvas doces, mas acabou colhendo uvas bravas, amargas. Agora, homens de Jerusalém e de Judá, eu pergunto: sejam os juízes neste caso. Faltou alguma coisa à minha vinha? Houve alguma coisa que eu deixei de fazer por ela? Por que foi que a minha vinha produziu uvas amargas em vez de doces? Vejam o que vou fazer. Vou derrubar o muro que cerca a vinha, e ela passará a ser pasto para o gado. Ela vai se transformar num deserto, não será cuidada. O mato e os espinhos crescerão por toda parte. Darei ordens às nuvens para não deixarem cair chuva sobre ela. O que eu acabei de contar a você é a história do povo de Deus. Israel é a vinha do Senhor, do universo, sua bela propriedade. Ele esperava um povo justo, mas o resultado foi um povo pecador. Ele queria ver a justiça e acabou vendo a maldade e a exploração. Ai de vocês que vivem comprando casas e mais casas, terrenos e terrenos, e acabam sendo os únicos donos da terra. O Senhor do Universo já decretou o seu castigo. Eu mesmo ouvi. Muitas casas, grandes e ricas, ficarão sem seus moradores, abandonadas. Uma vinha plantada no quintal não produzirá nem 5 litros de vinho, e para se colher 20 quilos de trigo, vai ser preciso plantar 200 quilos de sementes. Ai dos que acordam cedo e passam o dia bebendo, até altas horas da noite. Coitados de vocês, bêbados, há sempre boa música em suas festas, mas ninguém dá valor às grandes coisas que o Senhor fez. Ninguém tem interesse nele. É por essa ignorância, por essa ingratidão, que vou mandar o meu povo para a escravidão. Os homens ricos passarão fome e os mais humildes morrerão de sede. O inferno já está esperando, impaciente, de boca aberta, a destruição de Jerusalém. Que banquete delicioso! Os ricos de Jerusalém, com todo o barulho das suas festas, os que viviam bêbados e alegres na cidade, para lá descerão. Quando isso acontecer, os orgulhosos serão humilhados, os arrogantes e atrevidos serão rebaixados a nada. E o Senhor do Universo será honrado, será exaltado acima de todos os homens, porque só Ele é santo, justo e bom. Quando isso acontecer, as ovelhas e bois passarão onde antes estavam as ruas,
e casas de Jerusalém, e os pastores viajantes aproveitarão os campos abandonados pelos judeus ricos. Vai ser muito triste o destino das pessoas que pecam, arrastando atrás de si o seu pecado, como se puxa um boi com uma corda. E ainda fazem pouco caso do Santo de Israel, desafiando o Senhor a castigá-los, dizendo: Ande logo, Deus, vem nos castigar, queremos ver o que o Senhor pode fazer. Coitados dos que dizem que o certo está errado e o errado está certo, que dizem que o preto é branco e o branco é preto, que afirmam que o amargo é doce e o doce é amargo. Pobre de quem se considera muito sábio e quem se acha uma pessoa inteligente e sensata. Coitados dos que são heróis da bebida e gostam de mostrar para os outros o quanto podem beber. Gente que põe um pouco de dinheiro torce a justiça, dando liberdade aos criminosos e prendendo os inocentes. Por isso, Deus vai castigar todos eles, sem dó nem piedade. Eles vão sumir como a palha no fogo. Suas raízes apodrecerão, vão murchar e morrer, porque não deram importância nem obedeceram à lei do Senhor do Universo, as palavras do Santo de Israel. É por isso que Deus está tão zangado com o seu povo. Por isso, na sua ira, ele estende sua mão e esmaga o povo. Os montes vão tremer, e os corpos mortos serão espalhados como lixo pelas ruas. Mesmo assim, a ira de Deus ainda não passou. Ele ainda vai castigar seu povo. Vai mandar um aviso às nações distantes. Vai assobiar para que povos venham dos fins do mundo, e eles virão bem depressa. Esses exércitos nunca se cansam, não param nem saem de forma. Os seus uniformes são muito resistentes. Eles não param para dormir ou descansar. Têm flechas afiadas e os arcos sempre prontos para atirar. Quando atacam, seus cavalos tiram faíscas do chão e os seus carros de guerra são rápidos como o vento. Eles atacam como um leão, rugindo, com muito barulho. Vão cair sobre o meu povo e levá-lo para a escravidão, sem que ninguém vá em seu socorro. O barulho desse exército, quando ataca, é como o barulho do mar sobre a terra de Israel. Há uma nuvem escura, o povo está cheio de medo, o céu está completamente preto. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e majestoso. Todo o templo estava cheio da sua glória. À sua volta voavam poderosos serafins, anjos que tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, formando um grande coral. Eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor do Universo. Toda a terra está cheia da sua glória. Era tão tremendo esse coral que chegou a sacudir o templo até os alicerces. De repente, todo o templo ficou cheio de fumaça. Então eu pensei em voz alta: chegou a minha hora, vou morrer, porque sou um pecador. Cada vez que eu abro a boca eu peco, e isso acontece com todo o meu povo. E agora eu vi o Rei, o Senhor do Universo. Foi aí que um dos serafins veio voando para mim, para perto de mim. Ele havia tirado uma brasa do altar e com ela tocou a minha boca. Depois me disse: De agora em diante você é considerado inocente, porque esta brasa tocou os seus lábios. Os seus pecados foram perdoados. Então o Senhor fez uma pergunta: Quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá? E eu respondi: Eu irei, Senhor, mande-me. E o Senhor me respondeu: Sim, você irá, e esta é a mensagem que você dará a este povo. Vocês vão ouvir minhas palavras muitas vezes, mas não vão entender. Vocês vão ver milagres, mas não entenderão o que eles significam. Feche a mente desse povo. Tampe os ouvidos e os olhos deles. Assim não verão, não ouvirão, nem compreenderão, nem voltarão para mim, nem serão salvos. Eu perguntei então: Senhor, quando será que eles poderão escutar, ver e entender? E ele respondeu: Só depois que as cidades forem destruídas e ficarem vazias, sem um habitante, e todo o país parecer um deserto. Até que os homens morram ou sejam levados para longe, como escravos, até que a terra fique destruída e abandonada. Mas a 10ª parte, um pequeno resto que vai escapar, passará por uma nova destruição. Israel será como uma árvore derrubada. Esse pequeno resto é o toco que tornará a crescer. Durante o reinado de Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, Jerusalém foi atacada pelos reis Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, de Israel. Apesar do ataque, a cidade não foi conquistada, mas quando se avisou no Palácio Real
que a Síria estava do lado de Israel na guerra contra Judá, Acais e os judeus ficaram cheios de medo, agitados como as árvores num dia de vento. Então o Senhor diz a Isaías: leve seu filho Shear e Ashu, que significa o resto voltará, com você, e vai encontrar-se com o rei Acais. Você o encontrará perto do fim dos canos que levam água para o açude elevado, junto ao caminho que acaba no campo onde o povo vai lavar roupa. Diga que ele deve se acalmar, mandou o Senhor. Diga que não se assuste com a ira desses joões ninguém, Rezim, o rei da Síria, e Peca, o rei de Israel. Eles fizeram um plano para atacar você e seu país, dizendo: vamos invadir Judá, deixar todo seu povo morrendo de medo. Então atacaremos Jerusalém, tomaremos a cidade e nomearemos o filho de Tabeal, o novo rei de Judá. Mas o Senhor Deus diz: esse plano irá por água abaixo. Damasco continuará a ser a capital da Síria apenas, e o rei Rezim não ganhará novas terras. Daqui a 65 anos, Efraim já não existirá como nação, será destruído. Samaria continuará sendo a capital de Efraim apenas, e o rei Peca não ganhará novas terras. Você não acredita em mim? É bom começar a crer, senão eu não o protegerei e você será destruído. Pouco depois, o Senhor mandou nova mensagem ao rei Acais. Acais, peça um sinal, uma prova de que eu vou mesmo derrotar os seus inimigos. Vamos, peça o que quiser, seja no céu ou na terra. E o rei Acais respondeu: não, eu não vou aborrecer o Senhor com uma coisa dessas. Isaías replicou: ouçam, membros da família real, já não basta vocês acabarem com a minha paciência? Querem acabar também com a paciência do meu Deus? Por isso Deus vai dar um sinal, quer vocês queiram, quer não. Uma virgem terá um filho, e ela chamará o neném de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando esse menino parar de mamar e começar a comer, um pouco antes desse menino saber o que é certo e o que é errado, os dois reis que tanto assustam você, rei Acais, os reis de Israel e da Síria, estarão vencidos. Mas algum tempo depois, o Senhor vai castigar o povo de Judá e a família real. Vai haver muito sofrimento, muita desgraça, desde que o império de Salomão se dividiu em Israel e Judá. Nunca houve coisa igual. O grande rei da Assíria e o seu forte exército invadirá Judá. Nessa época, o Senhor chamará os exércitos do Egito e da Síria para caírem sobre Judá como moscas, como abelhas furiosas. Os soldados virão aos milhares e ocuparão toda a terra, os vales, as cavernas, os pastos e os desertos cheios de espinhos. Naquele dia, o Senhor vai usar a navalha que você alugou para salvar Jerusalém de Rezim e de Peca, o rei da Síria, para raspar tudo que você possui, sua terra, suas plantações, seu povo. Quando acabar a invasão, Judá não passará de um pasto. Quem tiver sorte conseguirá salvar uma vaca e 2 ovelhas, mas haverá alimento bastante para o resto do povo que escapou com vida. Naquele dia, as belas plantações de uvas virarão espinheiros bravos. O país vai se transformar numa floresta de espinhos, num campo de caça cheio de animais ferozes. Ninguém mais andará pelos morros de Judá. Antes eles eram bem cuidados, cheios de belos jardins. Depois da invasão, ficarão cobertos de espinheiros. Somente os bois e as ovelhas vão pastar por ali. O Senhor mandou uma nova mensagem. Faça um grande cartaz com letras bem grandes para todos poderem ler. Nesse cartaz você vai anunciar o nascimento de seu filho. O nome desse menino será Maher-Shalal-Hash-Baz, que significa rápido despojo, presa segura, que indica que os inimigos de Judá serão destruídos em breve. Pedi a Urias, o sacerdote, e Zacarias, filho de Jerebequias, conhecidos por todos como homens honestos, que fossem testemunhas de eu ter escrito o cartaz, antes mesmo da criança chegar. Então, minha esposa e eu tivemos relações, e ela ficou grávida. Quando o menino nasceu, o Senhor me disse: esse menino vai se chamar Maher-Shalal-Hash-Baz. O seu nome indica que, dentro de 2 anos, antes dele aprender a falar papai ou mamãe, o rei da Síria invadirá a Síria e Israel e tomará todas as riquezas desses 2 países. Mais uma vez o Senhor falou comigo e me disse: já que o povo de Judá não quis saber da minha carinhosa proteção, suave como o riacho de Siloé, e estão dispostos a buscar a ajuda dos reis Rezim e Peca, vou trazer os poderosos exércitos da Síria para atacar os judeus. Eles virão como as águas do rio Eufrates,
durante as enchentes, espalhando-se por toda a terra de Judá, afogando todo o povo judeu. Ó Emanuel, inimigo de Judá, em todo o mundo, juntem toda a sua raiva, preparem os seus exércitos para a guerra, mas saibam que serão completamente destruídos. Façam belos planos de batalha, treinem as manobras de ataque, mas saibam que nada disso dará resultado, porque Deus está do nosso lado. O Senhor me ordenou sem deixar dúvidas quanto à sua vontade. Não faça o que todo mundo está fazendo. Não pense em se render aos exércitos reunidos da Síria e de Israel. Não tenha medo disso, como todos os habitantes de Jerusalém. A única pessoa a quem você deve temer é o Senhor do Universo. Quem obedece e respeita a Ele não precisa ter medo de coisa alguma. Ele será o seu refúgio, a sua proteção. Mas o povo de Judá e de Israel, que rejeitou o cuidado e a proteção do Senhor, tropeçou na rocha da salvação e acabou sendo esmagado por ela. Muitos israelitas acabarão como escravos, muitos morrerão na guerra. Escreva o que eu lhe falei. Guarde as minhas palavras para o futuro. Comunique tudo isso a homens que me obedecem e respeitam. Eu esperarei pelo Senhor. Ele se escondeu de seu povo, mas eu sei que posso confiar nele. Eu e os filhos que o Senhor me deu temos nomes que mostram o que o Senhor do Universo, que vive em Sião, planejou para o seu povo. Isaías significa: o Senhor salvará o seu povo. Shear e Ashur significam: o resto voltará. E Mahesh Salash Hashbaz significa: seus inimigos serão destruídos em breve. Por que vocês não acreditam no que o seu Deus disse? Por que vocês vão consultar feiticeiros e médiuns para saber o futuro? Eles não falam. Eles falam, resmungam, mas não dizem nada. Por acaso os mortos podem revelar o futuro aos vivos? O Senhor diz: comparem as palavras desses feiticeiros e médios com a minha lei, a palavra de Deus. Se eles não falarem de acordo com a lei, vocês podem saber que não fui eu que os mandei. Não há futuro para as falsas mensagens desses feiticeiros. O meu povo vai acabar como escravo, castigado e cansado, morto de fome. E quando a fome apertar, eles vão ofender o seu rei e o seu Deus. Eles olharão para todos os lados, procurando uma esperança, mas só haverá medo e tristeza e desespero, e depois serão jogados na mais terrível escuridão. Mas essa época de escuridão e desespero não vai durar para sempre. Em breve, Deus vai castigar toda a terra de Zebulon e Naphtali. No futuro, porém, essa mesma terra, a Galileia, onde passam os povos na estrada do mar, será de glória. O povo que está andando na escuridão verá uma grande luz. Essa luz vai brilhar e iluminar todos que vivem na região da sombra da morte. Deus fará de Israel uma grande nação novamente. Os judeus viverão alegres como os lavradores quando chega a colheita, como os soldados que venceram uma batalha e conquistaram grandes riquezas. Isso porque Deus vai quebrar as correntes que prendem o seu povo, vai acabar com os sofrimentos da escravidão, vai quebrar o poder dos que maltratam o povo judeu, como quando os 300 homens de Gideão derrotaram o enorme exército dos midianitas. Nesse dia tão lindo, não vai mais se ouvir exércitos marchando. Os uniformes de batalha manchados de sangue serão todos queimados. Tudo isso porque um menino nasceu. Porque Israel ganhou um filho, ele receberá todo o poder, o governo de toda a terra. Estes serão os títulos de nobreza que ele terá: maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. O seu reino sempre crescerá e viverá em completa paz. Ele governará com justiça perfeita no trono de Davi, desde agora e eternamente. O Senhor do universo vai providenciar cuidadosamente para que tudo isso aconteça. O Senhor mandou uma mensagem condenando Israel, especialmente os habitantes de Samaria, que se gabam aos quatro ventos, dizendo: nossas cidades foram destruídas, mas nós construiremos todas de novo, ainda mais bonitas que antes. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós plantaremos cedros em seu lugar. Como resposta, o Senhor vai trazer inimigos contra vocês: os sírios no leste e os filisteus no oeste. Eles comerão Israel como um animal feroz e faminto. Assim, mesmo a ira do Senhor contra vocês não vai acabar. Ele ainda vai continuar castigando Israel. Porque mesmo depois de tudo isso, vocês não se arrependeram, nem voltaram para ele, o Senhor do Universo. Por isso,
No único dia, Deus destruirá os líderes e os falsos profetas de Israel, juntamente com o povo, porque foram eles que levaram Israel para o caminho da destruição. É por isso que o Senhor não se alegra com os jovens de Israel. É por isso que ele não tem pena dos órfãos e das viúvas, porque todos são pecadores, fingidos e mentirosos. Por isso o Senhor continua cheio de ira e ainda estende sua mão para ferir e castigar Israel. Ele vai pôr fogo em toda essa maldade, todos esses espinheiros, até as florestas serão queimadas, e a fumaça desse incêndio vai se espalhar pelo céu. A terra ficou completamente queimada por causa da ira do Senhor do universo, e as que sobraram lutam entre si para conseguir comida. Um rouba do outro, mas ninguém consegue matar a fome. Eles vão acabar comendo seus próprios filhos. Manassés e Efraim vão brigar um contra o outro e vão se juntar para brigar com Judá. Mesmo depois de tudo isso, a ira de Deus não terminará. Ele continuará a esmagar Israel com sua mão poderosa. Pobre de vocês, juízes desonestos. Pobre de vocês, autoridades que fazem leis injustas. Vocês que não tratam com justiça os pobres. Roubam os que já perderam quase tudo e maltratam as viúvas e os órfãos, tirando todos os seus direitos e fazendo deles vítimas. Vocês não terão meio de escapar. Quando eu trouxer de longe um castigo terrível, a quem vocês vão pedir ajuda? Aonde vão esconder seus tesouros roubados? Eu não darei qualquer ajuda a vocês. Alguns acabarão como prisioneiros, outros serão mortos. Mas, mesmo assim, a minha ira não passará, e minha mão continuará estendida para um novo golpe contra Israel. A Assíria é o chicote que eu vou usar para castigar esse povo. Os exércitos assírios são a minha arma contra uma nação pecadora que me provocou até eu perder a paciência. Os assírios vão roubar, matar, escravizar o povo de Israel, pisando os israelitas como pó. Mas o rei da Síria nem vai pensar que fui eu que fiz tudo isso. Ele vai pensar que esse ataque a Israel é parte do plano dele para conquistar o mundo. Ele pensa consigo mesmo: logo cada um de meus príncipes vai ser rei de uma nação conquistada. Nós destruiremos Calno como destruímos Carquemes. Ele dirá: e Ramate vai ser conquistada como Arpade. Nós acabaremos com Samaria do mesmo modo que fizemos com Damasco. Nós derrotaremos muitos outros reinos que tinham deuses mais fortes que os de Jerusalém e Samaria. E quando acabarmos de destruir Samaria e os seus ídolos, chegará a vez de Jerusalém e os seus ídolos. Quando o Senhor terminar de usar o rei da Síria para corrigir Jerusalém e Sião, então castigará os assírios, orgulhosos e violentos. Eles dizem cheios de orgulho: nós mesmos, com nossa força e inteligência, ganhamos todas essas guerras. Somos grandes, somos melhores soldados. Nossos exércitos derrubaram muralhas, mataram muita gente e conquistaram grande riqueza. E isso foi tão fácil quanto recolher os ovos em um ninho abandonado. Ninguém podia reclamar, ninguém tinha força para impedir. Mas o Senhor pergunta: será que o machado pode se considerar mais forte que o lenhador? Ou a serra pensar que vale mais que o carpinteiro? Será que um pedaço de pau poderia levantar uma pessoa? Ou então andar sozinho? Rei da Síria, por causa de todo esse orgulho, o Senhor do Universo vai mandar uma praga contra os seus soldados tão formidáveis. Uma praga que vai destruir boa parte do exército que você tanto se gaba. Deus, a luz e o santo de Israel, será o fogo que vai queimar e destruir seu exército. Em apenas uma noite, ele queimará todos esses espinhos que destroem a terra de Israel. O grande exército assírio, majestoso como uma floresta, será destruído. O Senhor mesmo os matará, os corpos e as almas, como um homem doente que morre aos poucos. Desse grande exército vai sobrar apenas um pequeno número de soldados. Qualquer criança poderá contar quantos são. Quando isso acontecer, finalmente os que sobrarem em Israel e em Judá voltarão a confiar só no Senhor, o Santo de Israel. Nunca mais temerão os assírios. Um resto do povo judeu voltará para o Deus poderoso. Mesmo que haja tantos judeus quanto os grãos de areia nas praias, apenas um pequeno número vai sobrar e se converter ao Senhor, Deus. Com muita justiça, já planejou, Deus com muita justiça já planejou castigar o seu povo. Essa nação será destruída, entre outras, conforme o Senhor do Universo já planejou. É por isso que o Senhor Deus do Universo diz: meu povo, moradores de Jerusalém, não tenha medo do rei da Síria quando ele vier explorá-los e maltratá-los, como os egípcios fizeram há tanto tempo. Isso não vai durar muito. Logo, logo, a minha ira contra vocês vai passar. E então eu vou destruir a Síria. O Senhor do Universo vai mandar o seu anjo para destruir ele.
destruir. Ele vai fazer entre os assírios uma grande matança, como aconteceu na época de Gideão, quando ele derrotou os midianitas na rocha de Horebe, ou como a vez em que Deus afogou os exércitos egípcios no Mar Vermelho. Naquele dia, Deus acabará com a escravidão do seu povo, quebrará as correntes que prendem os judeus. Olhe, os exércitos da Síria estão chegando. Chegaram a Ayat, a Migron, em Micmais. Deixaram um depósito de armas e atravessaram a estreita passagem perto de Gebá. Lá, eles passam a noite. A cidade de Ramá já está apavorada. Os habitantes de Gibeá, terra de Saul, fogem para salvar suas vidas. Grite bem alto. Povo de Galim, avisa os habitantes de Laís. Ah, pobre cidade de Anatote, que triste destino o seu. O povo de Madmena foge correndo, e os moradores de Jebim fogem para se salvar. Mas os exércitos sírios param em Nob para descansar. De lá eles ameaçam Jerusalém, o Monte Sião. Mas de repente, vejam, Deus, o Senhor do universo, está derrubando as grandes árvores. Ele está destruindo o grande exército, os oficiais e os soldados. Ele, o poderoso, derrubará o inimigo, como o machado do lenhador derruba as árvores altas na floresta do Líbano. A família real de Davi será quase destruída, derrubada como uma árvore, mas do tronco surgirá um ramo. Sim, um novo ramo da velha raiz. O Espírito do Senhor estará nele. O espírito de sabedoria e entendimento, o espírito de conselho e de poder, o espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Ele não julgará pelo que puder ver à primeira vista, nem pelo que ouvir dizer, mas fará justiça aos pobres e aos que estão sem defesa. Castigará os maus com sua palavra e matará o perverso com um sopro. Ele será sempre justo e fiel em tudo que fizer. Será esta a sua natureza. Naquele dia, o lobo e a ovelha morarão juntos. O leopardo e o cabrito viverão em paz. Os bezerros e os bois andarão juntos com os leões, guiados por uma criança. As vacas e os ursos serão companheiros no mesmo pasto. Os bezerros, os ursinhos, brincarão juntos. O leão comerá capim como o boi. Os nenenzinhos poderão brincar no meio de cobras venenosas ou mexer em buracos de escorpião, que nada vai acontecer. Não haverá destruição alguma no meu reino santo, porque assim como as águas cobrem o mar em toda a terra, todos conhecerão o Senhor. Naquele dia, o herdeiro do trono de Davi será uma bandeira de salvação para todos os povos. Ele morará na terra gloriosa, Israel, e todos virão procurá-lo ali. Naquele dia, pela segunda vez, o Senhor trará para Israel o resto de seu povo. Eles virão da Síria, do Egito, da Etiópia, de Elão, de Babilônia e de Ramate, e das terras próximas do mar. Ele dará um aviso a todas as nações e recolherá os israelitas espalhados por todo o mundo. Então Judá e Israel não serão mais inimigos. Israel não terá mais inveja de Judá, e Judá não tentará destruir Israel. Mas se unirão para expulsar os que tomaram suas terras, os filisteus a oeste, Edom, Moabe e Amon a leste. O Senhor abrirá um caminho no Mar Vermelho e estenderá sua mão sobre o rio Eufrates. Um forte vento dividirá esse rio em 7 riachos, que qualquer pessoa poderá atravessar com sandálias. Assim, o resto do povo judeu que estiver na Assíria terá caminho livre para voltar à sua terra, como aconteceu quando os israelitas saíram do Egito. Naquele dia, os judeus farão esta oração: Louvado seja o Senhor! Ele esteve zangado comigo, mas sua ira passou, e agora ele me consola. Deus veio me salvar. Eu não preciso ter medo. Posso confiar nele. O Senhor é a minha força, o motivo da minha canção. Ele é o meu Salvador. Que grande alegria beber a água da fonte da salvação. Naquele dia maravilhoso, os judeus dirão: Graças a Deus, glória ao Senhor. Falem a todo o mundo do seu amor tão maravilhoso. Ele é poderoso, é grande. Louvem ao Senhor, porque ele fez coisas maravilhosas. O mundo inteiro tem de saber disso. Moradores de Jerusalém, gritem, cantem de alegria, louvando o Senhor, o Santo de Israel, que vive entre vocês. É grande e poderoso. Este é o julgamento de Deus contra a Babilônia, que ele revelou a Isaías, filho de Amós, numa visão. Deem um sinal nos altos montes para os inimigos de Babilônia atacarem. Vocês, judeus, devem gritar: Boa sorte!
quando os exércitos passarem, marchando contra a Babilônia, para destruir os palácios dos ricos e poderosos. Eu, o Senhor, formei esses exércitos para esta missão. Chamei para esta guerra os que se orgulham de sua força, para executarem o meu castigo. Ouçam barulho nas montanhas, ouçam os exércitos marchando. É o barulho de muitas nações e povos reunidos. O seu universo verifica as suas tropas, que ele trouxe de países muito distantes, além do horizonte. Elas são as armas que o Senhor vai usar na sua ira para destruir você, Babilônia, e toda a terra. Grita de terror, porque o dia do Senhor está chegando, o dia em que o Deus Todo-Poderoso vai esmagar todos vocês. Os seus braços perderão a força de tanto medo, até os homens mais valentes tremerão de medo. Um medo tão grande que eles terão dores como a mulher que vai dar à luz. Sem saber o que fazer, olharão espantados uns para os outros, com os rostos fervendo de ódio e de vergonha. Vejam, o dia do Senhor está chegando, o terrível dia da sua ira, da sua raiva furiosa. Nesse dia ele vai destruir a terra e os pecadores. O céu ficará escuro logo depois do nascer do sol, e a lua e as estrelas não brilharão mais. Eu vou castigar o mundo por causa de sua maldade, e os perversos por causa do seu pecado. Os arrogantes e orgulhosos serão castigados, perderão a pose e a prosa. Pouca gente vai sobrar depois do meu castigo. Os homens serão mais raros que o ouro, valerão mais que o ouro de Ofir, porque eu vou sacudir os céus e tirar a terra do seu lugar com a minha ira e com o meu furor. Os soldados de Babilônia vão cair de cansaço, fugindo como o veado foge dos cães, perdidos como ovelhas que o pastor não recolheu, tentando voltar para sua terra. Quem for apanhado pelos inimigos será cortado em pedaços. As criancinhas serão massacradas aos olhos dos pais. As casas de Babilônia serão saqueadas e as mulheres violadas pelos soldados invasores. Eu farei com que os medos ataquem Babilônia. Eles não aceitarão ouro, prata ou grandes riquezas para deixar de atacar. Quando atacarem Babilônia, matarão sem dó nem piedade os jovens, as crianças e até os nenenzinhos. Assim, Babilônia, o mais glorioso dos reinos, a fina flor da cultura dos caldeus, será completamente destruída, como foram Sodoma e Gomorra, que Deus incendiou com fogo do céu. Babilônia nunca mais voltará a existir. Séculos e séculos vão passar e ninguém virá morar ali. Os viajantes não acamparão ali e os pastores não passarão a noite com suas ovelhas naquele lugar. Os animais selvagens é que vão morar nas ruínas de Babilônia. As casas ficarão cheias de corujas e de avestruzes. Babilônia será um local de festas para os demônios. Hienas e cachorros do mato farão suas tocas nos antigos palácios. Em breve vai chegar o dia do castigo de Babilônia. Logo, o seu destino vai se cumprir. Isso tudo vai acontecer porque o Senhor ainda tem muita compaixão pelos israelitas. Eles ainda são os escolhidos de Deus. Ele os trará de volta para morar em Israel. Muitas pessoas de outros povos se ajuntarão a eles e serão amigos fiéis do povo judeu. As outras nações do mundo levarão os judeus de volta à sua terra. Os que forem morar em Israel com os judeus serão seus empregados. As nações que antes haviam escravizado os israelitas serão escravizadas por eles. Israel dominará os seus inimigos. Naquele lindo dia em que Deus tirar o seu povo da tristeza e do medo, do sofrimento e da escravidão, vocês vão zombar do rei de Babilônia, dizendo: sua hora chegou, seu valentão. O seu grande poder acabou. O Senhor destruiu o seu perverso poder, quebrou o seu governo cheio de maldade. Você destruiu muitas nações com seus terríveis ataques. Você perseguiu o meu povo cheio de ódio. Você dominou os povos com terrível violência. Mas agora todo mundo canta de alegria. A terra está calma, em paz finalmente. Até as árvores das florestas, os ciprestes e os cedros do Líbano cantam de alegria. Acabou o poder do rei da Babilônia. De agora em diante, ninguém virá nos derrubar. Todos os habitantes do inferno se movimentam para assistir à sua chegada. Reis, príncipes da terra, mortos há muito tempo, lá estão para recebê-lo.
A uma só voz, todos eles dizem: Agora você é tão fraco quanto nós. O seu poder e a sua força acabaram. Foram junto com você para a sepultura. A bela música que você ouvia em seu palácio acabou. Sua cama será feita de minhocas e o seu lençol feito de vermes. Como você caiu do céu, Lucifer, filho da manhã? Você que atacava e conquistava outras nações, foi arrancado do seu lugar e jogado por terra. E isso aconteceu porque imaginou: eu vou subir bem alto no céu, dominarei todos os anjos, sentado no trono mais importante. Eu serei a figura principal no Monte Sião, nos lados do norte. Subirei até o último céu e serei igual ao grande Deus. Mas em lugar disso, você vai ser jogado violentamente para o inferno, para o fundo do inferno. Lá, quem o vir vai perguntar, olhando espantado: será que foi ele quem abalou as nações da terra e transformou o mundo num deserto, que destruiu as grandes cidades e matou sem dó milhares de prisioneiros? Os reis de outras nações foram enterrados em belas sepulturas, com muita honra, mas o seu corpo vai ser tirado da sepultura e jogado fora, como uma planta morta. Você vai ficar cercado de gente morta na guerra, numa cova rasa, coberto de pedras. Você não terá uma bela sepultura como os outros reis, porque destruiu sua nação e matou o seu povo. Seus filhos e netos não serão reis como você. Mate os filhos deste pecador. Eles não devem dominar a terra nem reconstruir a cidade do mundo. Eu mesmo, diz o Senhor do Universo, serei o seu inimigo. Eu mesmo impedirei que os filhos e netos do rei de Babilônia reinem. Vou riscar essa família do mapa. Transformarei Babilônia numa terra de brejos, onde só viverá o porco-espinho. Vou varrer essa terra com uma vassoura da destruição, diz o Senhor do Universo. O Senhor fez uma promessa solene. Vou cumprir aquilo que planejei. Vou destruir o exército assírio quando ele marchar em Israel. Vou esmagar seus soldados sobre os montes da minha terra. Israel não vai mais ser escravo da Assíria. Este é o meu plano para toda a terra. O plano que eu vou cumprir através do meu grande poder, que se estende por todo o mundo. O Senhor do Universo decretou isso. Quem poderia mudar os seus planos? Ele já estendeu sua mão para o golpe. Quem poderia fazê-lo parar? No ano em que o rei Acais morreu, Deus me revelou este julgamento. Vocês, filisteus, não fiquem alegres porque o rei que tanto os castigava morreu. Em lugar da cobra virá uma serpente ainda mais venenosa, muito mais perigosa, que vai destruir todos vocês. Eu serei o pastor dos pobres do meu povo. Eles viverão em paz e terão bastante alimento. Mas vocês, filisteus, morrerão de fome. E os que escaparem da fome morrerão na guerra. Cidades da Filistia, filisteus, chorem de desespero. O seu castigo já foi determinado. Um grande exército perfeito na guerra está vindo do norte contra vocês. Que resposta daremos ao mensageiro dos filisteus? Digam a eles que foi o Senhor quem fundou a cidade de Jerusalém. Digam que lá os judeus que estiverem em dificuldade encontrarão abrigo e proteção. Esta é a mensagem de Deus para o povo de Moabe. Numa só noite, suas cidades de Ar e Ki serão destruídas. Em Dibon, o povo vai aos templos para chorar pelo triste destino dos montes Nebo e Madeba. Em sua tristeza, eles raspam as cabeças e cortam as barbas. Todos andam pelas ruas vestidos de pano de saco e gritam nas praças. Em todas as casas se ouve alguém chorando. Os gritos e o choro dos moradores de Esbom e Eleale podem ser ouvidos até em Jaaz. Os soldados mais valentes de Moabe gritam de medo. O meu coração chora por causa de Moabe. Os moabitas fogem para Zoar e Eglat, sobem chorando a ladeira de Luit e descem o caminho de Oronaim, gritando de desespero, porque até as águas do rio Nirim secaram. Os pastos verdes secaram e as plantas que havia junto ao rio sumiram. Desesperados, os moabitas que fogem levam apenas um pouquinho do muito que tinham. Fogem atravessando o riacho dos salgueiros. De uma fronteira a outra, de norte a sul, Moabe é uma terra que chora. As águas do riacho de Dimon ficaram vermelhas de sangue, mas esse não será todo o meu castigo contra Dimon. Leões vão atacar os sobreviventes, tanto os que fugirem de Moabe
como os que ficarem em sua terra. Os que fugiram de Moabe para Sela enviam carneiros para o rei de Judá, como prova de amizade. As mulheres de Moabe são abandonadas junto aos riachos que dão no rio Arnon. Parecem pássaros que perderam o ninho. Os, os mensageiros que levaram os carneiros a Jerusalém pedem conselhos e ajuda. Por favor, ajudem-nos. Escondam os que fugiram de Moabe. Não nos entreguem aos nossos inimigos. Deixem os que escaparam de Moabe morarem com vocês. Escondam essa pobre gente de seus inimigos. Se vocês fizerem isso, quando esse rei que destruiu nosso país morrer, quando essa destruição acabar, Deus estabelecerá o reino de Davi para sempre, e no trono de Israel vai haver um rei justo e fiel. Esse é o orgulhoso povo de Moabe, de quem tanto ouvimos falar? Agora o seu orgulho e o seu atrevimento acabaram. Por isso, todo o povo de Moabe está chorando. Todos os moabitas vão chorar de saudade das deliciosas uvas de Kir-Hareset, dos campos bem cuidados de Hesbom e das plantações de uvas de Sibmar. Os generais do inimigo destruíram essas plantações, tão grandes que chegavam até Jazé, o deserto e o Mar Morto. Por isso eu vou chorar por Jazé e pelas vinhas de Sibmar. As minhas lágrimas vão rolar por causa de Hesbom e Eleale, porque o inimigo destruiu os seus frutos de verão. A sua colheita. Foi-se embora a alegria da colheita. Não se ouve mais o canto de alegria nas plantações de uvas. Os tanques onde as uvas eram pisadas ficaram vazios para sempre. Eu acabei com a alegria que Moabe tinha na época da colheita. Eu vou chorar por causa de Moabe por muito tempo. O meu coração está quebrado por causa de Kir-Heres. Desesperados, os moabitas cansaram de orar aos seus ídolos no alto dos morros. Nos templos farão pedidos aos seus deuses, mas nada disso vai adiantar. Ninguém virá ajudá-los. O Senhor já tinha anunciado esse julgamento contra Moabe há muito tempo atrás, mas agora ele diz que, dentro de 3 anos, sem falta, a glória de Moabe será destruída. Quase todos os moabitas morrerão, e os que sobrarem serão poucos, pobres e fracos. Este é o julgamento de Deus contra Damasco, capital da Síria. Vejam, Damasco sumiu. Já não é mais uma cidade, é um montão de ruínas. As suas cidades estão vazias de gente, são ocupadas por ovelhas que por ali pastam e se deitam sem que ninguém as espante. A força de Israel e o poder de Damasco acabaram. Não haverá quem escape da destruição da Síria. Da destruição na Síria. Todos vão desaparecer, como desapareceu a grandeza do reino de Israel, afirma o Senhor do Universo. E quando a Síria for destruída, Israel perderá o resto de sua antiga grandeza. Quando a fome e a pobreza tomarem conta da terra, as riquezas de Israel serão levadas para longe, como acontece quando o lavrador colhe as espigas de trigo no vale de Refaim. Israel ficará vazio e abandonado, mas alguns habitantes, muitos poucos, vão escapar. Eles vão ser como as azeitonas que ficam nos galhos mais altos das oliveiras e sobram 4 ou 5 depois da colheita. É isso que vai acontecer a Israel e Damasco. Só uns poucos pobres vão sobrar de todos os seus habitantes. Então finalmente os israelitas vão pensar em Deus, o seu Criador, e respeitar o Santo de Israel. Não vão mais pedir socorro aos seus ídolos, nem vão adorar as imagens que eles mesmos fizeram. Eles não poderão nem olhar para os altares e imagens dos falsos deuses, Azera e Baal. Suas cidades principais ficarão tão vazias e abandonadas como os lugares que os heveus e amorreus abandonaram quando os israelitas invadiram Canaã há tanto tempo. E por quê? Porque se afastaram do Deus que pode salvá-los, da sua rocha poderosa. Por isso não adianta vocês plantarem belas árvores, mudas importadas e muito caras. Mesmo que essas árvores deem fruto um dia, depois de plantadas, vocês não comerão os frutos. Tudo que vocês vão colher será muita dor e muito sofrimento. Ouçam o barulho dos exércitos estrangeiros marchando contra a terra do Senhor. É tão forte o barulho que parece o das ondas quebrando contra as pedras. Mas Deus vai fazer todas estas nações se calarem. Todos os exércitos fugirão, como a palha que o vento leva em todas as direções, como a poeira levantada por um pé de vento.
Enquanto a noite cai, os israelitas esperam o ataque, cheios de medo. Mas quando o sol nascer, eles verão os seus inimigos todos mortos. Esse é o justo castigo dos que maltrataram e destroem o povo de Deus. Pobre de você, terra que fica além do Nilo, terra onde há muitos insetos. Você, terra que manda embaixadores em rápidos navios, descendo o rio Nilo. Os seus mensageiros vão voltar depressa para você. Terra de homens altos e escuros, povo respeitado em todo o mundo, nação conquistadora, país que é dividido pelos rios. Quando a bandeira de guerra tremular sobre a montanha, todos os povos do mundo devem prestar atenção. Quando eu tocar a trombeta, todos devem escutar. Porque o Senhor me revelou o seguinte: um grande e poderoso exército marchará contra a terra de Israel. Deus esperará tranquilamente em seu templo, em Jerusalém, calmo como um dia de verão, como uma deliciosa manhã de outono, na época da colheita. Antes do ataque começar, quando os planos já estiverem prontos, como as uvas quando começam a ficar maduras, o Senhor vai destruir esse exército como um jardineiro que corta os galhos que cresceram demais. Os soldados mortos serão abandonados no campo e serão comidos pelos corvos no verão e pelas feras no inverno. Quando isso acontecer, vocês, povo de homens altos e pele escura, povo respeitado em todo o mundo, nação conquistadora, país dividido pelos rios, sim, vocês mandarão presentes ao Senhor do universo em Jerusalém, a cidade onde ele colocou o seu nome. Este é o julgamento de Deus contra o Egito. O Senhor se aproxima depressa sobre uma rápida nuvem para castigar o Egito. Os falsos deuses do Egito tremem e o coração dos egípcios se derrete de medo. Eu farei os egípcios brigarem entre si, cada um brigando com seu próprio irmão, com seu vizinho. As cidades entrarão em guerra uma contra a outra e as duas partes do reino lutarão entre si. Os sábios conselheiros do Egito quebrarão a cabeça tentando descobrir uma solução. Vão pedir aos seus ídolos uma resposta. Chamarão feiticeiros, adivinhos e médios para resolver os problemas do país. Eu vou entregar o Egito a um senhor duro e cruel, a um rei muito mau, diz o Senhor do Universo. As águas do rio Nilo secarão. Não haverá enchente que todos os anos alaga os campos. Os canais usados para molhar as plantações ficarão entupidos de plantas podres e terão um cheiro horrível. Toda a terra fértil que há junto ao rio secará, até virar pó e será carregada pelo vento. Todas as plantações secarão, tudo vai morrer. Os pescadores do Nilo vão chorar sem trabalho e sem comida. Os que usam anzóis e os que jogam redes vão ficar na miséria. Os tecelões que fazem roupas de linho e algodão perderão tudo, porque as colheitas foram destruídas. Todos vão sofrer com a desgraça do país. Os ricos perderão suas fortunas e os trabalhadores passarão necessidade. Os príncipes de Zoar são tolos. Os melhores conselhos que eles dão a Faraó, o rei do Egito, não passa de tolice. E eles ainda contam vantagem dizendo que suas famílias foram importantes, que são parentes de antigos reis e sábios. Onde foram parar seus sábios, senhor rei do Egito? Onde está a sabedoria de todos eles? Se forem sábios de verdade, digam o que o Senhor vai fazer com o Egito. Os sábios de Zoan não passam de tolos. Os conselheiros de Mefins foram enganados. As pessoas mais importantes do país acabaram arruinando o Egito com seus maus conselhos. O Senhor colocou na mente desses homens um espírito de confusão, e por isso todos os conselhos que eles dão são errados. Eles fizeram o Egito tropeçar como um bêbado. Não há nada, nem ninguém capaz de salvar o Egito. Naquele dia os egípcios serão fracos como mulheres. Quando o Senhor levantar o seu braço para castigar o Egito, eles se encolherão de medo. Para deixar os egípcios tremendo de medo, bastará falar o nome de Israel, por causa dos planos que o Senhor fez contra o Egito. Nessa época, 5 cidades farão um juramento de obedecer ao Senhor do Universo e começarão a falar o hebraico. Uma dessas cidades será Heliópolis, a cidade do Sol. Haverá também um altar dedicado ao Senhor na terra do Egito e um monumento na fronteira, que servirá para lembrar os egípcios que devem obedecer ao Senhor do Universo. Quando estiverem sendo maltratados por outros povos, eles pedirão ajuda ao Senhor, e ele mandará um Salvador que livrará o povo egípcio. Naquele dia o Senhor mesmo vai se revelar aos egípcios. Eles vão conhecer o Senhor, vão adorá-lo com sacrifícios e ofertas, farão promessas a Deus e cumprirão o que prometeram.
O Senhor vai ferir o Egito, mas depois vai curar as feridas que fez. Eles se voltarão para o Senhor. Ele vai ouvir os seus pedidos e curar os egípcios arrependidos. Naquele dia, o Egito e o Iraque serão ligados por uma estrada pela qual os egípcios e os iraquianos poderão viajar livremente de um país ao outro. Os dois povos adorarão ao Senhor. Israel, Egito e Iraque serão amigos e viverão em paz. Israel será uma bênção para esses dois povos, porque o Senhor vai abençoar o Egito e o Iraque pela sua amizade com Israel. Ele dirá: bendito seja o Egito, meu povo, bendito seja o Iraque, a terra que eu criei, bendito seja Israel, a minha herança. No ano em que o exército de Salgão, rei da Síria, comandado por Tartã, conquistou a cidade de Asdote na Filistia, o Senhor mandou Isaías, filho de Amós, tirar as roupas e os sapatos e andar nu e descalço. Isaías fez exatamente o que o Senhor tinha mandado. Então o Senhor disse ao povo: meu servo Isaías, que andou nu e descalço durante 3 anos, é um símbolo, um aviso do terrível castigo que eu vou dar ao Egito e à Etiópia. O rei da Síria vai prender e escravizar os egípcios e os etíopes, levando-os para sua terra, velhos e jovens, nus e descalços, com as nádegas à mostra, para envergonhar o Egito. Quando isso acontecer, os israelitas ficarão assustados. Eles esperavam que os etíopes ajudassem a Israel e que os exércitos do Egito lutassem ao seu lado. Então perguntarão espantados: se isso aconteceu aos nossos amigos tão poderosos, o que será que vai acontecer conosco? Esta é a mensagem de Deus sobre a Babilônia. Um terrível desastre se aproxima de você, vindo do deserto, como os grandes pés de vento que vêm do deserto de Negueb, ao sul de Judá. Deus mostrou uma visão assustadora. Babilônia vive praticando mal e destruindo outros povos, mas ela mesma vai ser destruída pelos elamitas e os medos. Então o sofrimento das outras nações vai acabar. A visão é tão terrível que eu sinto dores muito fortes, sinto contrações e uma grande angústia, como a mulher que vai dar à luz. Eu estou perdendo as forças e estou ficando cego de tanto medo. Meu coração disparou, fiquei completamente apavorado. Eu queria que a noite chegasse para poder descansar, mas não consigo dormir. Fico acordado, tremendo de medo. Eu vi na minha visão servos arrumando uma grande mesa. Havia todo tipo de comida, muita bebida. Os convidados chegaram e se sentaram para comer, mas de repente ouviram: vamos, príncipes e soldados, corram depressa, peguem suas armas, seus escudos, a cidade está sendo atacada. E na minha visão o Senhor me disse: coloque um vigia no alto do muro da cidade. Diga a ele para anunciar tudo o que puder ver. Quando virem homens montados em jumentos e camelos, andando em duplas, ele deve ficar alerta. É a hora do ataque. Eu coloquei o vigia sobre o muro da cidade. E finalmente ele gritou: Senhor, eu fiquei vigiando nessa torre dia e noite durante muito tempo. Agora finalmente lá vem eles, os cavaleiros que andam aos pares. Então eu ouvi uma grande voz anunciando: Babilônia caiu, Babilônia caiu. Todas as imagens dos falsos deuses de Babilônia estão quebradas, espalhadas pelo chão. Ah, meu povo, perseguido e maltratado, eu anunciei a vocês tudo que o Senhor do Universo, o Deus de Israel, me revelou. Essa é a mensagem de Deus ao povo de Edom. Alguém que vive isso aí grita para mim: guarda, que hora da noite de ação? Guarda, que hora da noite de ação? Quanto tempo nos resta? O guarda respondeu: o dia do seu castigo está quase nascendo. Voltem para Deus e eu lhes darei melhores notícias. Procurem a Deus e depois voltem a mim com suas perguntas. Essa é a mensagem de Deus ao povo da Arábia. Dedanitas, vocês que viajam em caravanas, vão se esconder nos bosques da Arábia. Povo de Temã, levem comida e água aos árabes, cansados de fugir. Eles fugiram da guerra, das espadas prontas para o golpe e das flechas já prontas nos arcos. Mas daqui a 1 ano, sem falta, diz o Senhor, a poderosa tribo de Quedar será destruída. Somente alguns dos seus valentes flecheiros vão escapar com vida. Quem falou tudo isso foi o Senhor, o Deus de Israel. Este é o julgamento de Deus contra Jerusalém. O que está acontecendo? Por que estão todos subindo para o telhado? O que estão querendo ver? A cidade virou uma grande confusão. O que aconteceu com esta cidade movimentada e alegre? São corpos, cadáveres espalhados por toda parte. E toda essa gente não morreu na guerra. Foi destruída pela praga. Todas as autoridades de Jerusalém estão fugindo e se entregam ao inimigo sem lutar. Os que tentaram fugir
foram apanhados e estão presos. Por isso tudo eu peço, deixe-me sozinho para chorar. Não tentem me consolar. Eu quero chorar porque estou vendo o meu povo ser destruído. Esta é uma época de problemas terríveis, de muito sofrimento e confusão mandados pelo Senhor do Universo. As muralhas de Jerusalém estão cheias de grandes buracos, e a gritaria é tanta que chega até os morros fora da cidade. Esse grande exército que ocupou os belos vales de Judá e agora está bem junto dos muros de Jerusalém tem soldados de várias nações. Os arqueiros são elamitas, os que dirigem os carros são sírios e os que carregam os escudos vieram da terra de Qui. A terra de Judá está indefesa diante do inimigo. Em Jerusalém, os soldados correm ao depósito de armas do palácio. As autoridades observaram os buracos nos muros de Jerusalém, mandaram derrubar algumas casas e com essas pedras consertaram os muros. Vocês vão construir grandes caixas de água e fazer um reservatório especial entre o muro interno e o externo para guardar a água do açude de baixo. Mas todos esses planos vão falhar, porque vocês nem pensaram em pedir a ajuda de Deus. Foi ele quem preparou esse ataque inimigo, mas vocês nem se lembraram dele. Deus, o Senhor do Universo, pediu que vocês se arrependessem. Vocês deviam chorar, gemer e raspar a cabeça, como sinal de tristeza, por causa de seus pecados. Mas, em vez disso, o que é que vocês fazem? Dão grandes festas, cantam, brincam e se divertem, dizendo: vamos comer e beber, nos divertir, afinal, vamos morrer amanhã. O Senhor do Universo me revelou que esse terrível pecado não será perdoado até o dia em que vocês morrerem. Depois disso, o Senhor Deus do Universo me disse: Isaías, vá dizer a Sebna, o administrador do palácio, o seguinte: quem você pensa que é para mandar cavar para si mesmo essa bela sepultura no alto de uma grande pedra? Fique sabendo que o Senhor vai arrancar você da sua posição importante. Ele apanhará você e o lançará numa terra seca, que fica muito longe daqui. E lá você vai morrer, grande homem. Você, que é a vergonha nacional. Sim, eu vou tirá-lo do seu cargo, diz o Senhor. Vou fazer você cair de sua alta posição. Então chamarei o meu servo Eliaquim, o filho de Ilquias. Ele ficará em seu lugar. Darei a ele as roupas oficiais que você usou, a autoridade que você tem, e ele será um pai para o povo de Jerusalém e de Judá. Ele será responsável por todo o meu povo. O que ele falar será lei, ninguém desobedecerá as ordens que ele der. Eu farei dele um apoio seguro para todo o meu povo. Todos vão confiar totalmente nele para a proteção das famílias e das coisas que possuem. Ele será o orgulho de sua família. Mas o Senhor arrancará aquele outro apoio que parecia ser tão firme. Ele cairá ao chão e tudo que se apoiava nele cairá junto com ele, porque o Senhor prometeu. Isaías, do capítulo 1 ao 22.